A noite estava estranhamente quieta, como se o próprio universo soubesse que algo sombrio estava por vir. A grande mansão, antes um símbolo de riqueza e poder, agora parecia uma prisão sombria para Isabela. Ela observava Raul, que dormia profundamente ao seu lado, respirando com a regularidade de quem ignorava a tempestade que se formava ao redor. Isabela virou-se na cama, seus olhos vagando pelo teto escuro. E não posso mais viver assim, pensou, sentindo um calor de frustração subir por seu corpo. A sensação de derrota e mediocridade a sufocava. O que restava daquele sonho de riqueza e status que ela alimentara com tanto cuidado? Agora, tudo que ela tinha era a vida medíocre de uma esposa de um homem falido e a companhia constante de sua sogra, Luísa, cuja presença era uma lembrança viva do fracasso de Raul. Enquanto os pensamentos rodavam em sua mente, Isabela suspirou e levantou-se da cama. Caminhou descalça até a janela, olhando para a noite silenciosa. Ela está perdendo a cabeça, murmurou, baixinho, quase como se estivesse testando as palavras em seus próprios lábios. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Era uma ideia tentadora. Se ela conseguisse fazer Raul acreditar que sua mãe estava senil, ficaria mais fácil manipular a situação. Ela precisava se livrar de Luísa de uma vez por todas. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Isabela começou a plantar suas sementes. Luísa estava sentada na mesa, mexendo no chá com uma leve tremedeira nas mãos. Raul, absorto em seus próprios pensamentos, quase não percebeu quando Isabela se inclinou levemente na direção dele. Amor, você notou que sua mãe anda mais distraída ultimamente? A voz de Isabela era doce, mas carregava uma intenção cuidadosamente velada. Raul levantou os olhos do jornal, surpreso com a pergunta: o que você quer dizer? Isabela hesitou por um segundo, como se estivesse preocupada, e então continuou. Ela deixou o fogão ligado ontem à noite. Fiquei tão assustada. Eu sei que todos estamos estressados com tudo, mas eu acho que sua mãe pode estar começando a esquecer as coisas. Ela lançou um olhar preocupado para Luísa, que estava alheia à conversa, concentrada em seus próprios pensamentos. Raul franziu a testa. Ele nunca tinha visto a mãe daquela forma. Luísa sempre fora uma mulher forte e centrada, mas, ultimamente, ele tinha percebido algumas coisas estranhas. Pequenos esquecimentos, tropeços. Nada que ele achasse alarmante. Mas agora, com Isabela mencionando, uma sensação desconfortável começou a crescer dentro dele. Você acha que é algo sério? Raul perguntou, a dúvida em sua voz evidente. Isabela pousou sua mão sobre a dele, como uma esposa preocupada, mas em seu olhar havia uma chama de triunfo. Eu não sei, amor. Talvez seja apenas o estresse, ou talvez... Ela parou de propósito, deixando que Raul preenchesse a lacuna, e ele o fez. Talvez seja algo mais grave, Raul completou, olhando de relance para a mãe, que continuava a mexer o chá, alheia ao olhar preocupado do filho. Nos dias seguintes, Isabela começou a intensificar seu jogo. Pequenos esquecimentos de Luísa eram transformados em grandes alarmes. Uma xícara deixada fora do lugar. Uma frase confusa. Cada detalhe era amplificado por Isabela, com um toque sutil de preocupação falsa. Ela jogava habilmente com as emoções de Raul, que, já desgastado pela falência da empresa da família, começou a duvidar da sanidade de sua mãe. Uma noite, Raul estava sentado na sala, com os ombros pesados pela tensão. Isabela entrou silenciosamente e se sentou ao lado dele no sofá. Raul, você não pode ignorar isso. E se algo acontecer? A voz dela era baixa, quase um sussurro, e carregava uma falsa urgência. Eu me preocupo com você. Ela pode acabar se machucando, ou machucando alguém. Talvez o melhor seja procurar ajuda profissional. Raul, com o rosto nas mãos, suspirou profundamente. Talvez seja o melhor para todos nós. Ela precisa de cuidados que não podemos oferecer aqui, disse ele, a dor e a culpa nítidas em sua voz. Isabela sorriu para si mesma, mas seu rosto permaneceu uma máscara de preocupação. Eu só quero o melhor para ela, e para nós, respondeu, acariciando o ombro de Raul, enquanto ele se afundava ainda mais em suas próprias incertezas.
Isabela sentiu a satisfação de seu plano começar a tomar forma. Ela sabia que a expulsão de Luísa era apenas uma questão de tempo. A decisão de Raul veio de forma lenta e dolorosa, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado. Durante dias, ele evitou o olhar da mãe, enquanto Isabela, com sua paciência calculada, plantava cada vez mais dúvidas, até que, finalmente, numa tarde nublada, Raul anunciou o que havia decidido. Mãe, precisamos conversar, disse Raul, com a voz baixa, ao se aproximar de Luísa na sala de estar. Luísa levantou os olhos, surpresa pela tensão na voz do filho. Ela o observou por um momento, sentindo um aperto no peito, embora não soubesse por quê. Claro, meu filho, ela respondeu, tentando sorrir. O que aconteceu? Raul olhou para Isabela, que estava parada ao lado da porta, como uma sombra. Ele hesitou antes de começar. Mãe, eu tenho notado que as coisas não estão bem. Você tem estado mais distraída, esquecendo coisas importantes. Eu estou preocupado com você? Luísa franziu a testa, confusa. Ela tentou se lembrar de algum momento significativo em que pudesse ter demonstrado o que ele dizia, mas não conseguia encontrar nada que justificasse a preocupação. Distraída? Raul, eu não entendo. Luísa começou, mas sua voz estava embargada pela incerteza. O que você quer dizer? Antes que Raul pudesse responder, Isabela, com um tom suave e falso, interveio. Luísa, eu sei que isso deve ser difícil de ouvir, mas estamos preocupados com sua segurança. Outro dia, você deixou o fogão ligado, lembra? A suavidade em sua voz só mascarava a intenção cruel por trás de suas palavras. Não queremos que você se machuque ou cause um acidente. Luísa sentiu seu coração acelerar. Ela se lembrava de ter deixado o fogão ligado por alguns minutos, mas tinha sido um descuido pequeno, nada que justificasse o alarde que Isabela fazia. Mas isso foi um erro, um pequeno deslize. Luísa tentou se defender, mas notou a expressão fechada no rosto de Raul. O filho não olhava diretamente para ela. Mãe, eu não quero que isso se torne algo maior. Acho que o melhor seria procurar ajuda. Há lugares que podem cuidar melhor de você? A voz de Raul falhou por um segundo, e ele levou as mãos à cabeça, como se estivesse tentando afastar a dor daquele momento. Luísa sentiu um baque no estômago. As palavras que ele dizia não eram apenas sobre cuidados, eram sobre afastá-la, tirá-la de perto dele, da casa, de tudo. Eu não estou louca, Raul. A voz de Luísa se elevou, o desespero começando a tomar conta. Eu não preciso ser levada a lugar nenhum. Eu estou bem. Você sabe que estou. Mas a decisão de Raul já estava tomada. O cansaço em seu rosto, os meses de manipulação por parte de Isabela, tudo o havia levado até aquele momento. Mãe, me desculpe, mas já tomei minha decisão. Amanhã vamos arrumar suas coisas. Raul se levantou, incapaz de olhar nos olhos dela, e saiu da sala, com Isabela logo atrás dele, lançando um último olhar de triunfo para Luísa. Naquela noite, Luísa não dormiu. Sua mente rodava, buscando explicações, tentando entender o que tinha acontecido com o filho que sempre fora tão carinhoso. Isabela, isso é obra dela, pensou, mas o que ela poderia fazer? Com o coração pesado, ela percebeu que não tinha poder algum sobre a decisão de Raul. Ela estava completamente sozinha. No dia seguinte, tudo foi feito de forma rápida e impessoal. Raul evitava falar com ela diretamente, e Isabela estava ocupada demais supervisionando a saída de Luísa. Ao final da tarde, uma mala estava pronta, e Luísa, com o olhar fixo no chão, foi escoltada até a porta. Me desculpe, mãe, murmurou Raul, enquanto ela cruzava a soleira. Ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Isabela, e, com os braços cruzados, observava tudo com um sorriso sutil no rosto. E naquele instante, Luísa soube a verdade com toda a clareza. Isabela estava por trás de tudo. A mulher havia manipulado o próprio filho contra ela. E agora, Luísa estava sendo expulsa de sua própria casa. A porta se fechou com um estrondo surdo atrás dela. Sozinha, com apenas uma mala em mãos e o coração dilacerado, Luísa começou a andar pelas ruas da cidade, sem rumo, sem direção. Ela não sabia onde iria passar a noite,
nem o que faria a seguir, mas uma coisa era certa, ela não desistiria. Ao cair da noite, Luísa encontrou abrigo em uma pequena praça, onde várias outras pessoas sem teto se reuniam. Sentada em um banco de madeira, ela começou a chorar em silêncio, o peso da traição de Raul e da manipulação de Isabela esmagando seu espírito. "Você está bem, senhora?" Uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Ela levantou os olhos e viu um homem de meia-idade, com roupas simples e uma expressão gentil. Seus olhos demonstravam empatia, algo que Luísa não via há muito tempo. "Eu não sei." Luísa respondeu, a voz tremendo de emoção. "Meu nome é Carlos. Se precisar de ajuda, estou por aqui. Ninguém precisa enfrentar essas coisas sozinho." Ele sorriu, estendendo a mão. Luísa, hesitante, aceitou a mão de Carlos. Era um gesto pequeno, mas naquele momento era tudo o que ela precisava. Juntos, eles começaram a conversar, e pela primeira vez em dias, Luísa sentiu que não estava completamente sozinha. Talvez, ali, no meio da escuridão e do caos, houvesse um caminho para recomeçar. E, com o tempo, ela jurou que encontraria uma forma de expor a verdade. Enquanto Luísa enfrentava a dura realidade das ruas, Isabela vivia um cenário completamente diferente. A ausência da sogra parecia ter limpado o ar da casa, permitindo que ela finalmente respirasse em paz. Cada canto da mansão parecia mais leve, mais silencioso, exatamente do jeito que Isabela queria. No entanto, o sentimento de vazio que a cercava não era o suficiente. Ela queria mais. Queria poder, controle e, acima de tudo, um escape da vida sem brilho que estava levando com Raul. Os encontros com Ricardo, seu amante, tornaram-se sua válvula de escape, e também o caminho para o mundo de perigos em que ela estava prestes a mergulhar. Em uma tarde quente, Isabela saiu da casa discretamente, dizendo a Raul que precisava resolver algumas coisas. Ele nem perguntou o que era, apenas assentiu distraidamente, já envolto em seus próprios problemas. Pouco tempo depois, Isabela estava no luxuoso apartamento de Ricardo. O ambiente era completamente diferente da casa em que vivia. Ali, ela se sentia novamente a mulher desejada e no controle. Ricardo, um homem de olhar sombrio e charme perigoso, estava sentado à mesa, analisando documentos enquanto acendia um cigarro. "Você chegou tarde, princesa", disse ele, sem tirar os olhos dos papéis. Isabela sorriu, fechando a porta atrás de si e caminhando lentamente até ele. "Tive que cuidar de umas coisas. A casa está tranquila agora, sem aquela velha por perto", respondeu com um tom indiferente, enquanto se sentava em seu colo, cruzando as pernas. Ricardo lançou um olhar para ela, um sorriso se formando nos lábios. "Parece que você finalmente conseguiu o que queria. E agora? O que vai fazer com todo esse silêncio?" Ele soprou a fumaça do cigarro para o lado, observando-a com um brilho de malícia nos olhos. "Eu quero mais, Ricardo. Estou cansada de viver das sobras do Raul. Ele está perdido, afundado na própria miséria, e não tem mais nada para me oferecer." Isabela encarou-o com um olhar fixo, decidido. Ricardo apagou o cigarro no cinzeiro, o sorriso crescendo. Ele já conhecia essa Isabela ambiciosa, disposta a qualquer coisa para ter o que queria. "Bem, você sabe que o caminho para ter mais não é exatamente fácil, mas talvez eu tenha algo em mente." Ele se levantou, carregando Isabela no colo, e a colocou delicadamente no sofá de couro ao lado. "Você quer dinheiro, certo? Poder, controle? Tudo isso pode ser seu, mas vai precisar se envolver mais, diretamente com meus negócios." Isabela arqueou uma sobrancelha. Sabia que Ricardo estava envolvido em coisas que preferia não conhecer a fundo. Mas agora, aquele mundo sombrio parecia atraente. Era o único meio de conquistar o que desejava. "Me diga o que eu preciso fazer", disse ela, sem hesitação. Ricardo se aproximou, acariciando seu rosto suavemente, antes de se inclinar e sussurrar no ouvido dela. "Eu preciso que você ajude a movimentar algumas coisas. Dinheiro, contratos, contatos. Você tem acesso a certas pessoas que podem facilitar o meu trabalho. Em troca,
Eu garanto que você terá mais do que qualquer vida medíocre com Raul pode oferecer. Isabela fechou os olhos por um instante, considerando as palavras de Ricardo. Ela já estava envolvida até o pescoço. Os encontros, as traições, as manipulações. Mas isso seria entrar em um terreno sem volta. Vou pensar, respondeu, abrindo os olhos lentamente. Ricardo sorriu, satisfeito com a hesitação que via nela. Sabia que Isabela não demoraria muito para aceitar. Pense rápido, princesa. O tempo está correndo, ele disse, enquanto se afastava e voltava para a mesa de documentos. Naquela noite, quando Isabela retornou para casa, encontrou Raul sentado na sala de estar, com a cabeça baixa, olhando para uma pilha de papéis. A expressão dele era de puro desespero. Mesmo que Isabela tivesse conseguido afastar Luísa, a falência da empresa continuava como uma sombra que não desaparecia. O telefone havia parado de tocar. Os amigos, antes tão presentes, já não apareciam mais. E a única coisa que restava era a mansão, que lentamente se tornava um fardo insuportável. Como foi o seu dia? Raul perguntou, sem realmente esperar uma resposta. Resolvi umas coisas. Só isso. E o seu? Isabela respondeu distraída, já pensando nas palavras de Ricardo e no que deveria fazer a seguir. Não sei quanto mais tempo vou aguentar isso, Isabela. As dívidas estão cada vez maiores e eu não vejo uma saída, Raul falou, a voz tremendo de frustração. Isabela, que até então havia permanecido distante emocionalmente, olhou para o marido por um breve momento. Ele parecia quebrado, uma sombra do homem que ela havia conhecido. E, de certa forma, isso a irritava profundamente. Não era apenas a falência da empresa, era a falência do homem que ela esperava que a tirasse daquela vida. Raul, talvez seja a hora de você parar de lamentar e começar a agir. Não podemos continuar assim para sempre, disse Isabela, com um tom mais frio do que pretendia. Raul olhou para ela, confuso com a frieza nas palavras da esposa. Eu estou fazendo o meu melhor, Isabela, mas as coisas não são tão simples. Talvez você devesse encontrar outro caminho, ela cortou, antes de subir as escadas para o quarto, deixando Raul sozinho com sua miséria. Sozinha no quarto, Isabela pensou nas palavras de Ricardo. Ela sabia que Raul estava perto de desmoronar completamente, e isso só reforçava a certeza de que ela precisaria agir rápido. A vida com ele estava se tornando insuportável, e a promessa de poder e dinheiro oferecida por Ricardo começava a parecer sua única saída. Enquanto isso, nas ruas, Luísa lutava para sobreviver. Embora ainda se sentisse perdida, a ajuda de Carlos e os laços que começava a construir com as pessoas da comunidade sem teto a mantinham de pé. Cada dia era um desafio, mas também uma nova oportunidade de descobrir mais sobre Isabela. Eu sei que ela não vai parar, Carlos. Luísa falou em uma noite, sentada ao lado do novo amigo. Ela me expulsou de casa, e eu temo o que ela possa fazer com Raul. Eu preciso provar o que ela está fazendo antes que seja tarde demais. Carlos, que conhecia bem os perigos que as pessoas podiam esconder, assentiu com um olhar preocupado. Vamos descobrir, Luísa. E quando tivermos as provas, vamos expor cada mentira dela. Ele sorriu, tentando transmitir confiança. Luísa, por sua vez, retribuiu o sorriso, mas seu coração ainda estava pesado. Ela sabia que a luta seria longa e perigosa, mas não tinha outra escolha. Com os dias passando, Luísa começou a investigar a vida de Isabela. Pequenos fragmentos de informações surgiam aqui e ali, e cada detalhe que ela descobria era como uma faca em seu coração. Não era apenas a traição de sua nora. Era o fato de que Raul estava tão cego pelo sofrimento que não conseguia enxergar a verdade. Luísa não descansava. As noites nas ruas eram frias e solitárias, mas sua determinação em descobrir os segredos de Isabela crescia a cada dia. Ela sabia que sua nora estava envolvida em algo muito maior do que a simples manipulação para tirá-la de casa. Havia algo mais sombrio, algo que colocava até mesmo a vida de Raul em risco, e isso ela não podia permitir. Carlos, sempre presente, oferecia a ela não apenas apoio emocional,
mas também a ajuda prática de alguém que conhecia as ruas e os segredos da cidade como a palma da mão. Ele sabia onde procurar, a quem perguntar, e juntos eles começaram a montar as peças do quebra-cabeça. Em uma tarde nublada, Luísa e Carlos estavam sentados em um pequeno café, não muito longe do centro da cidade. As informações que eles haviam reunido até agora eram vagas, mas começavam a apontar para algo muito mais perigoso do que Luísa jamais poderia imaginar. A conexão de Isabela com Ricardo, o amante dela, e sua ligação com atividades criminosas tornava tudo ainda mais alarmante. Eu conversei com alguns dos meus contatos, Luísa, disse Carlos, enquanto mexia no café. Esse tal de Ricardo, ele não é um simples amante. Ele está envolvido em coisas pesadas, tráfico, lavagem de dinheiro, e agora parece que Isabela está diretamente ligada a ele. Luísa sentiu o coração apertar. Tudo fazia sentido. A mudança no comportamento de Isabela, a frieza com que havia manipulado Raul e a maneira como a expulsara de casa. Ela estava usando Raul como um peão em seu jogo sombrio. Meu Deus, Carlos. Raul não faz ideia do que está acontecendo. Ele está cego pela dor, pela falência. Luísa murmurou, levando as mãos à cabeça, sentindo o peso de tudo aquilo. E agora? Isabela está envolvida com criminosos? Carlos assentiu, o olhar sério. Precisamos ser rápidos, Luísa. Se ela continuar nesse caminho, pode acabar envolvendo Raul também. Ela já está usando o nome dele em algumas transações que eu descobri. Ricardo e o grupo dele vão destruir o que resta da vida do seu filho. Luísa olhou para o amigo e, pela primeira vez desde que havia sido expulsa de casa, sentiu um desespero real e profundo. Raul estava em perigo e ele nem sabia disso. O que vamos fazer? Luísa perguntou, a voz tremendo de preocupação. Vamos reunir mais provas. Precisamos de algo sólido, algo que mostre a Raul que Isabela está o enganando, usando-o. Quando tivermos isso, podemos ir à polícia, mas tem que ser algo grande, algo que ele não possa ignorar. Carlos colocou a mão sobre a dela, tentando acalmá-la. Nós vamos conseguir, mas precisamos ser cautelosos. Esse Ricardo não é alguém com quem se brinca. Luísa assentiu, embora o medo estivesse crescendo dentro dela. O tempo parecia estar correndo, e a cada dia que passava, a teia de mentiras de Isabela se tornava mais densa, mais perigosa. Enquanto isso, na mansão, Isabela seguia com seu plano, cada vez mais envolvida nas atividades criminosas de Ricardo. Ela manipulava Raul com facilidade, usando a crise financeira como desculpa para sair de casa e participar dos encontros e transações ilegais. A cada dia, ela afundava mais profundamente naquele mundo sombrio, mas não se importava. O que mais importava agora era o poder que começava a sentir nas mãos. Uma noite, enquanto se preparava para mais um encontro com Ricardo, Isabela percebeu que Raul a observava do topo da escada. Vai sair de novo? Perguntou Raul, a voz cansada. Isabela, sem se virar, ajustou o colar no pescoço e respondeu com frieza. Tenho coisas para resolver, Raul. Não posso ficar aqui trancada o tempo todo esperando que as coisas melhorem. Sua voz estava cheia de desprezo, algo que Raul já começava a perceber, mas ainda se recusava a enfrentar diretamente. Eu só queria saber se a gente podia jantar juntos. Faz tempo que... Ele parou, sentindo-se tolo por insistir. Isabela se virou lentamente, cruzando os braços, e o olhou com desdém. Jantar juntos? Raul, a situação está desmoronando. E você quer jantar? Não vê que estamos à beira do abismo? Disse, antes de pegar sua bolsa e caminhar em direção à porta. Cuide de suas coisas, Raul. Eu volto mais tarde. E saiu, deixando Raul sozinho no topo da escada, com o coração pesado e o sentimento crescente de que algo estava terrivelmente errado. Enquanto Isabela se afundava cada vez mais na vida de crimes, Luísa e Carlos conseguiram mais uma peça crucial para seu plano. Um dos contatos de Carlos, um homem que já havia trabalhado com Ricardo, forneceu uma informação vital. Uma transação de grande valor estava para acontecer, e o nome de Raul estava ligado a ela. Se aquilo fosse exposto, seria o fim dele. Isso é suficiente, Carlos. Isso é o que precisamos, disse Luísa, com os olhos marejados, sentindo uma mistura de alívio e medo. Temos que mostrar isso a Raul
antes que seja tarde demais. Carlos concordou, mas havia um ar de cautela em seu rosto. Vamos com cuidado. Esse tipo de coisa pode colocar todos nós em risco. Precisamos de um plano. Ele olhou nos olhos de Luísa, que assentiu com firmeza. O caminho para expor Isabela estava finalmente se abrindo, mas o perigo também se tornava cada vez maior. Luísa sabia que a batalha que estava prestes a enfrentar seria intensa, mas a vida de seu filho estava em jogo, e ela faria qualquer coisa para salvá-lo. O ar da noite estava pesado quando Luísa e Carlos se aproximaram da mansão. O vento gelado cortava suas faces, mas o nervosismo e a tensão no peito de Luísa eram ainda mais intensos. Com o coração batendo forte, ela sabia que aquele seria o momento decisivo. Raul precisava ouvir a verdade, e Isabela, finalmente, seria desmascarada. "Você está pronta?" perguntou Carlos, sua voz baixa e firme, enquanto segurava um envelope recheado de provas contra Isabela. Luísa respirou fundo e assentiu. Sabia que não seria fácil convencer Raul, mas estava determinada. Ele tinha que ver o que estava acontecendo, antes que fosse tarde demais. Ao chegarem à porta da mansão, Luísa hesitou por um segundo. A casa que antes fora seu lar, agora parecia um lugar estranho, carregado de mágoas e traições. Com um último olhar para Carlos, ela tocou a campainha. Raul abriu a porta com uma expressão surpresa e seus olhos se arregalaram ao ver sua mãe ali, em pé, diante dele. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Sua voz estava repleta de confusão e ele olhou de relance para Carlos, sem entender o que estava acontecendo. "Precisamos conversar, Raul. É importante." Luísa falou com a voz firme, mas o coração acelerado. Raul hesitou. Claramente incomodado, ele não esperava vê-la novamente, não depois de tê-la mandado embora. Havia uma culpa profunda em seus olhos, mas também uma sensação de impotência. Ainda assim, ele deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. "O que é tão urgente?" ele perguntou, fechando a porta atrás de si. Luísa respirou fundo e, com uma expressão séria, começou. "Raul, o que eu vou te contar não é fácil de ouvir, mas é a verdade. Eu sei que você não quer acreditar, mas Isabela, ela tem te enganado o tempo todo." As palavras saíram com dificuldade, cada sílaba carregada de dor. Raul franziu a testa, cruzando os braços. Era evidente que ele não queria ouvir nada daquilo. "O que você está falando, mãe? Isso de novo? Eu já tomei minha decisão sobre você e Isabela." A voz dele se elevou ligeiramente, mas era clara a mistura de frustração e exaustão. Antes que Raul pudesse dizer mais, Carlos interveio, entregando o envelope que carregava. "Raul, entendo que isso seja difícil de acreditar, mas aqui estão as provas. Documentos, transações, tudo o que você precisa para ver a verdade. Isabela está envolvida com Ricardo, e ela está usando o seu nome para atividades criminosas." Carlos falava com calma, mas com urgência. Raul pegou o envelope com uma expressão de descrença, abrindo-o devagar. Ao folhear os papéis, sua expressão mudou de confusa para preocupada. O silêncio tomou conta da sala, enquanto ele lia as provas reunidas por Luísa e Carlos. Isso não pode ser verdade," murmurou Raul, a voz baixa, quase inaudível. "É verdade, Raul. Eu vi com meus próprios olhos o que Isabela tem feito. Ela te manipulou para se livrar de mim, e agora está te arrastando para um buraco ainda mais fundo. Se isso continuar, você pode perder tudo." Luísa falou com uma firmeza que vinha de sua dor, mas também de seu amor pelo filho. Raul largou os papéis na mesa, passando as mãos pelos cabelos, o olhar perdido. "Não, Isabela não faria isso. Ela não..." Ele parou, incapaz de continuar. O choque começava a se transformar em raiva e confusão. Tudo o que ele acreditava estava desmoronando diante de seus olhos. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu com um estrondo. Isabela entrou na casa com passos firmes, como sempre fazia, mas ao ver Luísa e Carlos ali, sua expressão imediatamente se fechou. Ela sabia que algo estava errado. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Isabela, o tom de sua voz carregado de desprezo,
Enquanto seus olhos percorriam a cena diante dela, Raul olhou para Isabela, com os papéis ainda espalhados pela mesa. Havia dor em seus olhos, mas também algo mais. Desconfiança. Ele segurou o envelope e se levantou, virando-se para encará-la. O que é isso, Isabela? Ele perguntou, sua voz agora firme, embora suas mãos tremessem ligeiramente. Isabela congelou por um segundo, mas rapidamente recuperou a compostura. O que você está falando, Raul? De onde vieram esses papéis? Sua voz era afiada, mas ela sabia que o jogo estava quase acabado. Raul deu um passo à frente, aproximando-se dela. Minha mãe e Carlos me trouxeram isso. Provas de que você está me usando, de que está envolvida com crimes, Isabela. A voz dele agora estava cheia de incredulidade e dor. Como você pode fazer isso? Isabela, vendo-se encurralada, mudou sua postura. Seus olhos escureceram, e o tom em sua voz tornou-se cortante. Provas? Você realmente vai acreditar nesses dois? Ela apontou para Luísa e Carlos com desprezo. Eles só querem te manipular, Raul, não vê? Sua mãe sempre foi contra nós. Sempre quis te controlar. E agora está usando esse homem para me incriminar. Isabela deu um passo à frente, tentando inverter a situação. Raul balançou a cabeça, confuso, mas segurava os papéis com mais força. Isso não faz sentido, Isabela. Por que você mentiria? Por que me esconderia isso? Por que eles estão mentindo, Raul? Isabela explodiu, sua paciência acabando. Eles te querem de volta sob o controle deles. Eu sou a única que está do seu lado. Mas naquele momento, Raul viu o que nunca quis enxergar. O tom de desespero na voz de Isabela, a maneira como ela tentava virar o jogo. Tudo estava ali, na frente dele. O castelo de areia desmoronava. Eu acho que chega, Isabela, disse Raul, sua voz agora sem a dúvida que antes carregava. Acabou. Isabela ficou em silêncio, o rosto se contorcendo de raiva e ódio. Ela sabia que havia perdido. O que ela não sabia, porém, era o quanto ainda podia cair. Sem outra saída, Isabela se virou bruscamente e saiu da casa, batendo a porta atrás de si com violência. Luísa, observando a cena, sentiu um alívio profundo, mas sabia que aquela batalha não estava completamente vencida. Raul, me desculpe. Luísa começou, com a voz baixa e cheia de dor. Eu deveria ter percebido antes. Eu deveria ter te protegido. Raul, agora em pedaços, se aproximou da mãe e a abraçou. As lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto. Eu não queria acreditar, mãe. Não queria ver. Ele sussurrou, apertando-a mais forte. Carlos observou a cena em silêncio, sabendo que aquela era apenas a primeira parte da queda de Isabela. Com as provas em mãos, e Raul finalmente ciente, eles sabiam que o próximo passo seria garantir que a justiça fosse feita. O silêncio na casa de Raul parecia um prenúncio da tempestade que estava prestes a desabar. Isabela, furiosa e com o orgulho ferido, saiu de casa como se a derrota fosse temporária. Mas a verdade era que o cerco estava se fechando. Seus erros, antes encobertos pela manipulação e enganos, agora estavam à beira da revelação completa. Ao entrar no carro, com os nervos à flor da pele, Isabela pegou o telefone e discou o número de Ricardo com mãos trêmulas. Ela sabia que ele também estava começando a perder a paciência. Cada dia que passava, os negócios sujos ficavam mais arriscados, e a pressão sobre ela aumentava. Ricardo, precisamos conversar. Agora, ordenou ela assim que ele atendeu, sem rodeios. Havia uma urgência em sua voz, um misto de medo e raiva que ele não pôde ignorar. Calma, Isabela. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, com um tom que misturava curiosidade e frieza. Raul descobriu tudo. Ele tem provas. A desgraçada da mãe dele e aquele idiota do Carlos descobriram sobre nós, sobre os documentos. Sua voz era um sussurro urgente enquanto olhava ao redor, como se a qualquer momento alguém pudesse ouvi-la. Do outro lado da linha, Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, seu tom mais sombrio. Eu avisei que você estava sendo descuidada, Isabela. Eu disse que era perigoso usar o nome de Raul. Agora estamos todos na mira. O tom dele era ameaçador,
E Isabela sentiu um arrepio. Não é minha culpa. Ela tentou se defender, mas sabia que aquilo não faria diferença. Ricardo não era do tipo que aceitava desculpas. Não importa de quem é a culpa. O que importa agora é o que vamos fazer para sair dessa. E eu espero que você esteja preparada para o que pode vir a seguir. Ricardo finalizou a ligação abruptamente, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos tumultuados. Ela largou o telefone no banco do carro, sentindo o medo se transformar em desespero. Não havia mais para onde correr. A única coisa que lhe restava era tentar apagar os rastros o mais rápido possível. Se Raul fosse a polícia, não haveria escapatória? Enquanto Isabela tentava desesperadamente pensar em uma solução, Raul, Luísa e Carlos estavam tomando medidas para garantir que a justiça fosse feita. Com os documentos em mãos, Raul fez o que deveria ter feito há muito tempo. Foi à polícia. No momento em que as provas foram entregues, uma investigação formal foi aberta. A conexão entre Isabela e Ricardo ficou cada vez mais evidente à medida que as autoridades começavam a seguir as pistas deixadas por eles. As transações ilegais, as contas em nome de Raul, tudo começou a vir à tona. Dias se passaram e a tensão apenas aumentava. Raul, devastado pela traição e ainda tentando lidar com o peso da verdade, evitava ao máximo pensar em Isabela, mas a dor de saber que sua esposa o havia usado de maneira tão cruel o corroía por dentro. Como eu pude ser tão cego, mãe? Raul murmurava certa noite, enquanto estava sentado no sofá ao lado de Luísa, o olhar perdido no nada. Eu devia ter visto isso antes. Devia ter confiado em você. Luísa, sentada ao seu lado, o observava com compaixão e dor. Sabia que aquele processo de cura seria longo e difícil, mas ao menos agora, eles estavam juntos novamente. Raul, você não pode se culpar por tudo isso. Ela era muito boa em esconder quem realmente era. O importante é que agora você sabe a verdade e pode seguir em frente. As palavras de Luísa eram suaves, mas carregavam a força de uma mãe que, apesar de tudo, não havia desistido do filho. Enquanto isso, as notícias sobre Isabela e sua ligação com atividades criminosas começaram a circular nos jornais locais. O nome de Ricardo aparecia frequentemente, e a rede criminosa da qual ele fazia parte começava a ser desmantelada. Mas, até então, Isabela conseguia se manter escondida, fugindo das investigações e evitando a polícia. Mas não por muito tempo. Em uma tarde cinzenta, enquanto Raul estava na delegacia para mais uma rodada de depoimentos, o telefone do chefe de polícia tocou. Havia uma operação em andamento para capturar Ricardo e seus cúmplices, e Isabela havia sido vista com ele nas últimas horas. Raul sentiu o peso do momento. Era o fim. Poucas horas depois, Isabela foi presa em uma emboscada organizada pela polícia. Tentar fugir ao lado de Ricardo havia sido seu erro final. Quando a polícia o cercou, Ricardo tentou resistir, mas foi imobilizado. Isabela, por sua vez, não ofereceu nenhuma resistência. Sabia que havia perdido tudo. O olhar em seu rosto, enquanto era algemada, era o de alguém que finalmente entendia a profundidade de sua própria ruína. De volta à delegacia, Raul, ao ser informado da captura de Isabela, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que aquilo havia terminado, mas tristeza por tudo o que ele havia perdido no processo. Ela está presa, mãe. Raul murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Acabou. Luísa o abraçou, segurando-o firme. Sabia que a queda de Isabela era apenas o começo de um longo processo de cura para seu filho, mas naquele momento, o simples fato de saber que estavam a salvo já era o suficiente. Isabela, agora em uma cela fria e solitária, não tinha mais para onde correr. Seu reinado de manipulação e traição havia chegado ao fim. E enquanto o mundo lá fora continuava a girar, ela sabia que passaria o resto de seus dias refletindo sobre as escolhas que a haviam levado até aquele lugar. Os dias que se seguiram à prisão de Isabela foram silenciosos e cheios de reflexão. A casa, antes tão sufocante com os segredos e intrigas, agora era um espaço onde Raul e Luísa podiam finalmente começar a curar as feridas do passado. Mas o processo não foi fácil. A dor da traição ainda estava fresca, e Raul, em particular,
sentia o peso de todas as decisões que havia tomado. Uma manhã, enquanto os raios de sol atravessavam as janelas da sala, Raul olhava para o vazio, mergulhado em seus próprios pensamentos. Luísa, sentada ao lado dele, observava o filho com preocupação. Ela sabia que ele estava lutando contra a culpa e a vergonha por tudo o que havia acontecido. Raul, você precisa se perdoar, disse Luísa, com a voz calma, mas cheia de firmeza. Ninguém poderia ter previsto o que Isabela era capaz de fazer. Eu sei que você se sente enganado, mas a culpa não é sua. Raul suspirou, esfregando o rosto com as mãos, antes de finalmente olhar para a mãe. É difícil, mãe. Eu me deixei manipular. Fui tão cego e acabei afastando você. Como posso me perdoar por isso? Seus olhos estavam marejados e a dor em sua voz era palpável. Luísa pegou as mãos do filho nas suas, apertando-as com carinho. Raul, o mais importante é que você encontrou o caminho de volta. Estamos aqui, juntos, e isso é o que importa. Todos nós cometemos erros. Eu também errei ao não perceber o que estava acontecendo, ao não tentar impedir antes. Mas agora temos uma chance de recomeçar. Raul assentiu, embora o peso em seu peito ainda estivesse ali. Sabia que o caminho para a redenção seria longo, mas a presença de sua mãe ao seu lado era o primeiro passo para a cura. Naquela mesma tarde, enquanto Raul estava no jardim, Luísa recebeu uma visita inesperada. Carlos, o homem que havia ajudado tanto durante todo o processo, estava na porta, com um sorriso caloroso no rosto. Luísa, espero não estar atrapalhando. Só queria saber como vocês estão. Carlos perguntou, enquanto Luísa o convidava para entrar. Não, claro que não, Carlos. Você sempre será bem-vindo aqui. Ela sorriu, agradecida por tudo o que ele havia feito por ela e por Raul. Carlos se sentou na sala, observando o ambiente mais calmo e sereno. Ele podia sentir que, apesar de tudo, a atmosfera na casa havia mudado. Como você está? Ele perguntou com sinceridade. Luísa suspirou e sorriu levemente. Estamos nos recuperando aos poucos. Raul está tentando lidar com tudo, mas vai levar tempo. Ainda assim, estamos mais próximos do que nunca, e isso me dá forças para continuar. Ela olhou para Carlos com gratidão. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse me ajudado, Carlos. Não sei como agradecer. Carlos balançou a cabeça, rindo levemente. Você não precisa agradecer, Luísa. Eu só fiz o que qualquer amigo faria. E além do mais, você foi uma guerreira. O que você passou, e ainda assim está aqui, de pé. É admirável. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, onde a dor do passado começava a se dissolver. E o futuro, embora incerto, parecia mais leve. No dia seguinte, Raul tomou uma decisão. Ele sabia que, para seguir em frente, precisava fazer mais do que apenas se perdoar. Precisava fazer algo que desse sentido a tudo o que havia vivido. Mãe, eu decidi que quero ajudar outras pessoas, disse Raul, durante o café da manhã. Luísa olhou para ele, surpresa, mas com um brilho de aprovação nos olhos. Ajudar outras pessoas? Como assim? Ela perguntou, curiosa. Raul respirou fundo e continuou. Passei os últimos dias pensando em tudo o que aconteceu e percebi que há tantas pessoas que, assim como eu, podem estar sendo manipuladas, traídas sem saber. Pessoas que precisam de apoio, de orientação, e eu quero ser essa pessoa que vai oferecer ajuda. Quero usar tudo o que aprendi com isso para ajudar outros a não caírem nas mesmas armadilhas. Luísa sorriu, orgulhosa da decisão do filho. Raul, isso é maravilhoso. E acho que você tem muito a oferecer. Ela o abraçou, sentindo o coração se encher de esperança. Finalmente, parecia que eles estavam encontrando um caminho. E assim, com o passar dos meses, Raul e Luísa começaram a trabalhar juntos em um projeto que ajudaria pessoas que, de alguma forma, também haviam perdido tudo. Eles ofereceriam apoio psicológico, conselhos legais e uma rede de proteção para aqueles que estavam vulneráveis, vítimas de traições e manipulações como as que eles haviam enfrentado. Enquanto isso, Carlos também se juntou a eles, trazendo sua própria experiência e conhecimento das ruas. Juntos,
eles formaram uma equipe dedicada a dar às pessoas uma segunda chance na vida. A mesma chance que eles mesmos haviam recebido. Meses haviam se passado desde a queda de Isabela, e a vida de Raul e Luísa havia mudado profundamente. A mansão, antes um lugar de dor e lembranças amargas, agora era um espaço de transformação e cura. O projeto que Raul havia idealizado, com a ajuda de sua mãe e de Carlos, estava em pleno funcionamento, e as histórias de vidas resgatadas e renovadas começavam a se acumular. Era uma manhã clara e ensolarada quando Raul e Luísa se preparavam para um evento especial. O projeto que haviam criado para ajudar pessoas a superar traumas e traições estava ganhando notoriedade, e aquela seria a primeira grande reunião de pessoas que haviam se beneficiado da iniciativa. "Você está nervoso?" perguntou Luísa, com um sorriso terno, enquanto ajustava o colar no pescoço. Ela olhou para o filho, que estava em frente ao espelho, ajeitando a gravata com mãos ligeiramente trêmulas. "Um pouco. Acho que é porque significa muito para mim, para nós. Esse evento representa tudo o que passamos e tudo o que estamos tentando fazer pelos outros." Raul suspirou, tentando conter a ansiedade. "Mas ao mesmo tempo, me sinto grato. Grato por ter superado tudo isso com você ao meu lado." Luísa sorriu, emocionada. "E eu sou grata por termos encontrado nosso caminho juntos, meu filho. Não foi fácil, mas conseguimos. E agora estamos dando uma segunda chance para tantas outras pessoas. Isso é o mais importante." Mais tarde, no evento, a sala estava cheia de pessoas que haviam sido impactadas pelo projeto. Alguns olhavam para Raul e Luísa com respeito, outros com admiração por tudo o que eles haviam feito. O projeto havia se tornado uma luz para muitos que, assim como eles, haviam perdido tudo e estavam tentando reconstruir suas vidas. Carlos estava ao lado de Raul, observando tudo com um sorriso discreto. Ele sabia que o que haviam construído ali era mais do que um simples projeto. Era um movimento de esperança e de renascimento. "Estou orgulhoso de você, Raul. De vocês dois, na verdade", disse Carlos, olhando de Raul para Luísa. "Nem todos teriam a coragem de transformar tanta dor em algo tão positivo." Raul assentiu, sorrindo de volta. "Acho que, no fundo, essa foi a única maneira de seguirmos em frente. Dar a outras pessoas o que recebemos, uma segunda chance. Todos merecem isso, não é?" Carlos concordou, e juntos os três continuaram a interagir com as pessoas no evento. Cada história de superação os lembrando de suas próprias jornadas. Enquanto o evento prosseguia, Raul subiu ao palco para fazer um breve discurso. A luz dos refletores refletia em seus olhos, mas ele não se intimidou. A sala estava silenciosa, atenta a cada palavra que ele diria. "Boa tarde a todos. Hoje, estamos aqui para celebrar não apenas este projeto, mas a força de todos vocês. Cada um de nós passou por momentos difíceis, por traições, por dores profundas, mas o que nos une é a nossa vontade de superar tudo isso." Raul respirou fundo, olhando para sua mãe na plateia, que o observava com orgulho nos olhos. "Eu mesmo tive que lidar com perdas imensas, com a sensação de que tudo estava desmoronando. Mas, graças a minha mãe e a amigos como Carlos, eu consegui me levantar e perceber que há sempre uma segunda chance. E é isso que queremos oferecer a todos vocês. Uma segunda chance de recomeçar, de acreditar novamente." A sala se encheu de aplausos calorosos, e Raul sorriu, sentindo-se finalmente em paz. A dor do passado ainda existia, mas agora ela era apenas uma lembrança distante, um lembrete de tudo o que ele havia superado. Após o evento, enquanto as pessoas iam embora, Luísa e Raul permaneceram um momento a sós. Eles ficaram em silêncio, observando a sala agora vazia, ainda reverberando com a energia positiva do encontro. "Consegue acreditar no quanto as coisas mudaram, mãe?" perguntou Raul, com um tom de nostalgia na voz. "Às vezes é difícil de acreditar", respondeu Luísa, sorrindo suavemente. "Mas o que importa é que encontramos nosso caminho e ajudamos outras pessoas a fazer o mesmo." Raul assentiu, sentindo uma sensação de completude que não sentia há muito tempo. A jornada tinha sido longa, cheia de dor, arrependimento e descobertas amargas. Mas no final, havia redenção, cura e uma nova perspectiva de vida.
Acho que estamos prontos para qualquer coisa agora, não acha? Raul disse, meio brincando, mas com uma sinceridade que Luísa sentiu profundamente. Ela olhou para ele, com os olhos cheios de orgulho e amor. Sim, Raul, estamos prontos para o que vier. Com esse novo propósito em mente, Raul e Luísa sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. O passado havia sido difícil, mas agora o futuro prometia esperança, luz e, mais do que tudo, uma nova chance para recomeçar. Então, amigas e amigos, a história de hoje foi muito emocionante. Vocês gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Preparei outra história especialmente para vocês, que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Everywhere, let the fun begin. Night is young and free, music in the air, laughing wild with glee, no worries or care. We're dancing in